Aqui estão conosco, são 3 irmãos que fizeram aniversário, tá bom? O Gustavo está aqui, Samuel? Também? Se tiver por aqui também. Subiu também? Glória a Deus. Eu quero receber com muita alegria. Faz o seguinte, Helena, o Alê, suba com eles e no final traga mais cedo para a gente orar por os adolescentes e as crianças que estão aniversariando. Pode subir lá, tá bom? Meus irmãos, vamos para a palavra do Senhor. Quantos querem palavra de Deus aqui? Pela manhã nós falamos de um tema muito especial aqui com os nossos irmãos. Eu louvo ao Senhor pelo colegiado de pastores que tem servido aqui a nossa igreja. Louvo ao Senhor pela frente do Ministério de Mulheres aqui da igreja, que são as mulheres corajosas, mulheres que estão se posicionando para fazer um trabalho lindo de excelência ao Senhor. Não é? E eu refleti pela manhã sobre uma palavra que o Senhor ministrou no meu coração, que o seu coração ele deve estar no lugar certo para você ver resultados extraordinários acontecer. E então a passagem bíblica que nós então pegamos como base foi Atos capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 16 até a parte B do versículo 16, que vai falar muito sobre uma história de Ananias e Safira, um casal que também estavam participando da igreja. A igreja primitiva foi uma igreja que vivia o tempo extraordinário. Quando o Espírito Santo tomou aquela igreja, irmãos, eles viveram o novo de Deus em todo o tempo. Era todo dia milagres, todo dia tinha testemunho para contar, todo dia as famílias eram tocadas e abençoadas, né? Meu Deus, a cidade, aonde a igreja passava, os irmãos, os apóstolos passavam, os milagres do Senhor iam acontecendo em todas as pessoas, um tempo extraordinário. E era tão interessante que o nome da igreja primitiva, ela foi tão forte que foi para cidades vizinhas. Olha, lá acontece mesmo, lá o paralítico anda, o cego vê, não é? O mudo fala, as doenças vão embora, e o povo exalta e se alegra na presença do Senhor. Um tempo incrível, o Espírito Santo tocando mesmo e fazendo. Aí a gente vê o governo do Senhor mesmo, quando Ele quer fazer, Ele faz, quando Ele quer operar, Ele opera, não é? Aquela maravilha que estava acontecendo naquele lugar. E então a gente refletiu um pouco sobre o que é ter um coração no lugar certo, porque na igreja também, nessa igreja primitiva, que tinha os apóstolos, o apóstolo Pedro como líder da igreja, e os demais apóstolos, o colegiado de apóstolos que tinha ali, de pastores, trabalhando, né, servindo, vendo o agir de Deus na vida deles. A Bíblia diz que as caravanas, eles não tinham como chegar, porque aonde eles estavam era superlotação demais, os espaços não cabiam, não é? Mas a Bíblia diz que eles falaram, não, os apóstolos vão passar por esse caminho aqui para poder chegar ao templo, para poder chegar à igreja. E olha só, era tão forte isso, que eles colocavam os enfermos na beira do caminho, não é? Colocava quem estava na cadeira de roda, quem estava na cama, na maca. Não, vamos passar por aqui porque o apóstolo Pedro e os demais apóstolos vão passar por aqui, tá bom? E se eles passarem, os milagres vão acontecer neste lugar. Foi um mover, imagina isso, irmão. E a Bíblia diz que quando Pedro passava, até a sombra de Pedro, só a sombra dele, os milagres já estavam acontecendo. Não, imagina um paralítico, né? A sombra passou aqui, já leva. Isso aqui é poder mesmo, né? Isso aqui é unção, graça no nome do Senhor. Amém? Homem simples e tudo isso acontecendo naquele momento. E escute, e na igreja, servindo na igreja, tinha também um casal, e o nome dele era Ananias e Safira. Um casal, servindo na igreja, servindo, observando tudo, ajudando, fazendo as coisas acontecer. Afinal de contas, escuta só, eu gosto muito desse colegiado, eu gosto muito de estar com os irmãos. O que Deus tem mostrado para a Igreja Céu aqui é um trabalho tão lindo, irmãos, tão grande, tão extraordinário, que a gente louva ao Senhor quando você chega aqui nessa igreja, para poder servir, para poder também você logo se ocupar em algum ministério da igreja, para fazer isso acontecer, porque senão as coisas não acontecem. O Eri jamais consegue caminhar tão longe sozinho,
Então nós precisamos de ajuda, precisamos de mão de obra, precisamos de pessoas que estejam totalmente aqui, vindo para dentro da mesma visão, dizendo: não, nós vamos conseguir chegar lá, nós vamos fazer acontecer de verdade, porque a nossa parte nós temos que fazer. Então isso é lindo, isso é maravilhoso, o que está já acontecendo na Igreja Céu. Esse casal, ele nos trouxe uma inspiração, que o coração deles, por mais que eles estavam na igreja, servindo ali na igreja primitiva, participando de tudo, vendo essas maravilhas acontecendo, o Espírito Santo tocou na vida de um homem, e o nome dele era Barnabé. Barnabé era uma das colunas da igreja, um dos alicerces da igreja, um homem que era muito aplicado ao ensino. A área dele era o discipulado. O negócio dele era consolidar o novo convertido. Quando tinha o novo convertido, o Barnabé, ele tinha prazer de catar esse camarada, né, e sentar com ele e falar assim: eu vou te ajudar, eu vou caminhar contigo, eu vou sentar contigo, passar alguns dias com você, e eu quero ver você se firmar de verdade, você não vai desfalecer na fé. O Barnabé era esse tipo de pessoa, que ele tinha esse olhar, não é? Enquanto o apóstolo Pedro usava a tribuna, a palavra, e os milagres estavam acontecendo, o Barnabé estava aqui observando, né? E nesse olhar clínico, pastoral também, que quando eu falo assim para a Igreja Céu, escuta só, pastoreio aqui nesta igreja, ele não é título, pastoreio aqui na igreja é dom, e quem dá o dom à igreja é Cristo. Ele conhece alguns aqui que ele distribuiu já esses dons de pastoreio. Para quê? Para ajudar a pastorear. O que um pastor faz? Pastor, ele zela, pastor, ele cuida, pastor, ele direciona, pastor, ele protege o rebanho. É um papel de um pastor. Você percebe hoje que talvez nos dias atuais você vai encontrar pessoas que já receberam esse título pastoral, mas ele não se envolve muito com pessoas, ele não se relaciona bem com pessoas. É pastor, mas é difícil até de tocar nele. É pastor, mas as barreiras se levantaram, não é? E você percebe, termina o culto, cadê o pastor? Já sumiu, tá bom? Ou então ele é pastor simplesmente para uma meia dúzia de pessoas, ou talvez ali para um ciclo dele, os demais não. Escute-me só, o pastor é aquele mesmo que tem o cheiro da ovelha, é aquele que tem prazer de sentar com a ovelha, independente do aprisco onde ela esteja, a mesa que ele está sentado, ele tem prazer de qualquer coisa ir atrás e tentar atraí-la, tentar direcioná-la e então firmá-la, ela dizer: olha, vem para cá, porque é o aprisco aqui que você estará no local seguro, não é? Protegido, porque o adversário, não é? Que a Bíblia fala que ele é igual um lobo, não é? Um leão que ele busca uma ovelha frágil, buscando a quem possa destruir, tragar ela, matar ela. Mas o Senhor, ele envia esses homens de Deus, esses pastores, para poder fazer um trabalho lindo dessa forma. Então o Barnabé, ele era uma pessoa desse tipo, ele observava bem a igreja. Vamos lá? Ele percebeu um detalhe na igreja. Por mais que a igreja estava vivendo aquele momento ímpar na sua história, não é? Era coisa extraordinária. A Bíblia diz que todos os dias o Senhor acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Deixa eu falar, havia culto todo dia, irmão. Quando não era no templo, na sinagoga, não era no galpão, era na casa, era no trabalho, todo lugar. A igreja estava vivendo um momento extraordinário. O Barnabé, como um dos líderes também, uma coluna da igreja, percebeu um detalhe. Qual foi o detalhe que ele percebeu? Ele percebeu um detalhe, que a igreja estava com um olhar muito fixo para algumas pessoas, para aquelas pessoas que estavam celebrando, pulando, se alegrando, mas tinha uma classe de pessoas um pouco triste na igreja, um pouco difícil ali, diferente, afastada, tentando se incluir, mas ninguém estava percebendo essas pessoas que estavam vivendo um dia mau, essas pessoas que estavam passando por um momento difícil na sua vida. Quem? Os órfãos. Quem? As viúvas. Quem? Os pobres. Eles estavam sem acesso.
eles estavam sem conexão. Eu não sei vocês, mas por exemplo, eu não vou te falar que eu sou pobre, mas eu vim de família muito humilde, eu vim da roça, e talvez alguém se identifique com isso. Por eu vir da roça, por eu vir da enxada mesmo, mão calejada e tudo, teve alguns lugares que eu não fui muito bem recebido. O olhar das pessoas me fizeram olharam para um Piauí assim, queimadinho do sol, e falou: será que vem coisa boa lá do Piauí para cá, irmão? Então eu sofri isso assim, e eu tentava falar: não, aqui tem um Piauí, um homem, um negócio, né? Um homem honrado também, responsável, pai de família, né? Aqui tem. Mas a gente sofreu algumas dificuldades para se relacionar com algumas pessoas, né? Por barreiras. E é notável ainda nos dias de hoje, que talvez possa chegar alguém aqui na igreja e a gente tenha também esse, sem perceber, mas começa a levantar algumas barreiras para algumas pessoas. É por isso que eu estou falando sempre: olha, irmãos, o nosso olhar aqui deve ser pastoral, aqui na igreja, por favor, o olhar de Jesus para essas pessoas. Fiquem atentos aqui, quem chega, quem está aqui, porque talvez alguém chegou aqui precisando receber um abraço, e esse abraço vai ser o abraço de Jesus através de você na vida dessa pessoa. Uma única coisa que ela precisava fazer, sabe, essa dedicação, esse prazer de poder simplesmente olhar, e o que está dentro de você vai tocar outras pessoas, porque o que está dentro de você é tão grande, é tão extraordinário. O poder de Deus é maravilhoso, irmãos. Então Jesus te deu, Ele te encheu dele para você tocar outras pessoas e viver nesse tempo. O Barnabé, ele falou assim: olha, nós precisamos se atentar. Ou liderança, o apóstolo Pedro, eu quero aqui colocar em pauta na nossa mesa, porque tem um grupo de pessoas que não estão sendo assistidos. E então isso foi muito relevante, esse tema, porque era necessário. E não adianta a gente pensar, escuta, não adianta a gente pensar que estamos honrando a Deus aqui dentro, e esquecendo dessas pessoas. Nós não vamos conseguir ter um trabalho completo aqui dentro. Por isso que Jesus começa a fazer uma obra completa. Pastor, mas se essa pessoa está passando por esse momento, é porque ela fez algo por merecer. É claro que faz. Uma pessoa no pecado está sem direção, está sem luz. Uma pessoa no pecado, irmãos, ela está à deriva, não sabe para onde é que vai. Por isso que Jesus te usou e te usa todo dia, para você chegar na vida dessa pessoa e dar um norte para ela, dar um caminho para ela, dizer: olha, é por aqui o caminho que você vai seguir, porque Jesus te mostra essa direção nesta noite. Foi muito relevante o que Barnabé ele colocou na mesa. E então os apóstolos falaram: é decente isso, vamos orar então, buscar então recursos, porque não dá para a gente olhar para o órfão, para a viúva que estava precisando de necessidade e só orar por ela. E aí por isso que eu tirei a palavra que evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Mas o evangelho, ele não enche a barriga de ninguém. Compreenderam? Digo amém. Concordam com isso? Não enche. O que enche a barriga mesmo é o quê? Arroz, feijão, né? E vamos lá, o Gil já vai longe, um churrasquinho gostoso, mas também um frango, né? Eu gosto muito do ovo frito, irmão. O ovo cozido, ovo de qualquer jeito. Para mim, uma das melhores misturas que tem. Não tem carne, não tem tudo, mas tem o ovo. Mano, tá tudo certo para a glória do Senhor Jesus Cristo. Então, o que enche é isso. Logo eles oraram para isso acontecer. Vamos lá, vai indo a igreja crescendo. E então a Bíblia diz que o Espírito Santo, olha que interessante, o Espírito Santo, ele tocou e constrangeu o próprio Barnabé. O próprio Barnabé constrangeu. Quando o Senhor na verdade dá um sinal, irmão, começa contigo o negócio. Aqui na igreja tem uma máxima. Qual que é a máxima? Quando alguém chega com alguma ideia, algum plano de trabalho, alguma estratégia de trabalho, eu falei: bendito seja Deus, porque Deus te usou, mas você é o dono você é o dono dessa ideia, você vai ser encarregado de... Não, eu não, só estou trazendo a ideia. Não, você que vai fazer o trabalho, tá bom? E vamos logo trabalhar, porque Jesus tem pressa nesse negócio, não é? E começou por ele, o Barnabé. O Espírito Santo constrangeu ele, incomodou ele, tirou o sono dele. Vamos lá,
Sabe qual foi o plano de Barnabé? Ele com certeza foi com a sua família, com a sua esposa. Ele foi lá e conversou, e eles venderam uma propriedade que eles tinham. Olha que bênção. Venderam uma propriedade e trouxeram o recurso todinho, e trouxeram e apresentaram aos apóstolos. Para quê? Para suprir a necessidade do órfão, da viúva, dos pobres daquela época, da igreja, para que eles também fossem assistidos. Aí a obra estava completa. Digo amém? Glória a Deus. Isso aconteceu, foi lindo. A igreja foi suprida, a igreja se alegrou. O movimento, aí foi um alcance extraordinário, irmãos. Escuta só, foi lindo demais. Porém, no capítulo 5 de Atos dos Apóstolos, eu quero só refletir com vocês. Vamos lá, coloque o versículo 1 a seguir, até o versículo 5 mais ou menos, só para os irmãos terem uma noção. Eu contei essa história do capítulo 4 de Atos, tá bom? Agora chegou no capítulo 5 de Atos dos Apóstolos. Vamos lá. Um homem chamado Ananias, com Safira, sua esposa, também vendeu uma propriedade. Veja só, o Barnabé tinha feito isso. Capítulo 5. Eles também fizeram a mesma coisa. Com o conhecimento da mulher, os dois entraram num acordo para vender também a sua propriedade. Ele reteve parte do dinheiro para si, mas levou o restante e o depositou aos pés dos apóstolos. Então Pedro perguntou: Ananias, como Satanás encheu o seu coração para mentir ao Espírito Santo e guardar para você uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ela não pertencia a você antes de ser vendida? Não era tua, rapaz. Por que você fez isso? E depois de vendida, o dinheiro também não era seu, não estava em seu poder. O que você pensou em fazer tal coisa, rapaz? Por que você fez isso? Você não mentiu aos homens, mas a Deus. Ouvindo isso, Ananias caiu morto. Olha só, irmãos, a gravidade. Ananias caiu morto. Grande temor apoderou-se de todos os que ouviram o que tinha acontecido. 6. Então os moços vieram, envolveram o seu corpo, levaram para fora e o sepultaram. Fizeram o sepultamento. 7. Cerca de 3 horas depois, entrou a esposa. A Safira entrou 3 horas depois, sem saber o que estava acontecendo. E Pedro lhe perguntou: diga-me, ô Safira, foi este o preço que vocês conseguiram vender a propriedade? E ela respondeu: sim, foi esse mesmo. Pedro lhe disse: por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito Santo? Por que vocês entraram em acordo para mentir ao Espírito Santo? Veja, estão aí à porta os pés daqueles que sepultaram seu marido, e eles também te levarão. Naquele mesmo instante caiu morta aos pés dele. Então os moços entraram e encontraram-na morta, e levaram-na e a sepultaram ao lado do marido. Amém? Que história triste, né? Deixa eu falar uma coisa para você aqui, ó. O Espírito Santo não falou com eles para eles vender a propriedade. Uma ação o Espírito Santo falou com Barnabé, uma coluna da igreja que se tornou público. Quando Barnabé vendeu, viu o testemunho e olha, com certeza o apóstolo Pedro, para uma prestação de contas, falou para a igreja, né? Logo o coração de Ananias e Safira estava sentado ali, falou: que bom para Barnabé, olha, poxa, que honra para ele, que bênção. Porque tem gente talvez que só gosta de trabalhar não por aquilo que Deus está direcionando, mas por o que o irmão já está fazendo. Não faz, mas quer fazer aquilo que o irmão já está fazendo. Deus direcionou para ele, e para cada um de nós Deus deu um ministério lindo, uma missão extraordinária, irmãos, para cada um de nós aqui. Diga amém. Os dois entraram em acordo. Vamos vender também. Qual o problema deles? O problema deles, primeiramente, que o Senhor não pediu para eles venderem. Eles viram que o irmão fez, falou assim: eu vou fazer isso também. O Senhor, na verdade, não direcionou, de certa forma, a vida deles para eles fazer isso. Eles estavam na igreja servindo, praticando e fazendo. Qual foi o problema então, pastor? Por que o final deles foi a morte que eles tiveram? Sabe por quê? Porque eles fizeram a coisa certa. Opa, vamos lá? Eles fizeram a coisa certa,
com a motivação errada. Qual o problema nesses dias de hoje? De muita gente estar cansada, fadigada, desistindo no meio do caminho. Nós estamos concluindo o ano e algumas pessoas não estão mais conosco que começaram o ano em 2025. Não começaram, desistiram na caminhada. Algumas pessoas que até talvez tentaram procurar algum caminho, algum conselho, mas não procuraram o conselho certo para tomar. E essas pessoas hoje estão sem uma direção, um direcionamento. E eu oro por elas para que o Senhor abençoe de verdade, porque nenhum de nós pode ficar sem direcionamento. Os dois, o Ananias, por ser também um homem trabalhador na igreja, estava lá servindo, chegou no gesto, eu creio que com certeza, porque a Bíblia diz que ele não pediu licença para ninguém. Primeiramente, a igreja de Pedro lá não era com 100 pessoas, eram milhares de pessoas que serviam ali. Então eles eram uma pessoa muito conhecida da liderança da igreja, porque eles tinham acesso direto à liderança. Eles não tinham que chegar no porteiro, chegar nas boas-vindas, ele vinha direto. E chegou e Pedro, o apóstolo, eu trouxe aqui uma bênção. E aí, irmão, deixa eu falar uma coisa para você aqui, ó. O mesmo Espírito Santo que falou com o Barnabé, ele também fala para o Tiago, ele fala para o Geraldo, ele fala para o Iri, ele fala para o Lenilson, ele fala para o Júnior. Concorda com essa palavra? Ele fala com você, sim. Na hora que ele que conhece o coração, o Pedro, ele poderia olhar assim, no olhar de hoje, e falar assim: uau, mais uma bênção chegou para ajudar a igreja. Olha, questão financeira chegando aqui, meu Deus, que bênção. Essa deveria ser uma reação normal. Mas na hora o Espírito Santo falou a Pedro: eles estão mentindo. A intenção do coração deles é diferente. A motivação aí está errada. E aí o Pedro logo perguntou: foi por esse preço que você vendeu a propriedade? Escuta, eles venderam, chegaram em casa os dois, pegaram o montante, tiraram a metade, guardaram, e a outra parte trouxeram. Não era necessário eles trazer, irmão. Não era deles. A propriedade era deles antes de vender, e depois que eles venderam, o dinheiro era deles. Não era necessário. Mas a motivação que eles tiveram, a inspiração que eles tiveram no Barnabé, trouxeram e falaram assim: foi por esse valor que nós vendemos a propriedade. Só que eles trouxeram a metade do valor. O problema é nós estarmos aqui fazendo o que é certo, mas com a motivação errada. É fazer, na verdade, as coisas aqui para o reino de Deus, sendo que o nosso coração está um pouco distante disso tudo. Aí as coisas não vão acontecer. O Pedro, vendo tudo isso, falou: ô Ananias, por que você fez isso, meu irmão? Você não mentiste a mim, mas ao Espírito Santo. E ninguém mente para ele para ficar de pé. Nesse ato, na mesma hora, ele caiu morto. E o levaram, os diáconos da igreja pegaram lá ele, levaram para fora e já o sepultaram. Não teve nem honra de um velório. Já o sepultaram, porque talvez o que a gente faz, os nossos atos, é tão vergonhoso, é tão difícil, não é? E aí a gente fica reclamando, colocando a culpa em um, culpa em outro, e o problema está em nós. Está em mim, talvez, está em você. Porque a gente precisa se posicionar de verdade, principalmente num ambiente como esse aqui, que é a casa do Senhor, que é tudo que o Senhor quer. Escuta, o Senhor deseja que você esteja aqui. É da vontade dEle que você esteja aqui. É da vontade dEle. Então, se você estar aqui, é da vontade dEle que a obra seja completa na sua vida. Só que para isso acontecer é necessário haver uma legalidade na tua vida, na tua mente e no teu coração, para Ele fazer uma obra completa em você. Aí Ele faz em você completa. Enterraram o Ananias. 3 horas depois, não sei por que a notícia não chegou para a esposa, a Safira. E então, imagina uma cena. Daqui a pouco ela entrou: ô apóstolo, não é? Poxa, o Pedro só perguntou: é verdade que vocês venderam a propriedade por este valor? E ela falou: é verdade. Porque entraram, combinaram os dois. Vamos falar, se o pastor perguntar lá, se o apóstolo perguntar, é verdade, é por esse valor. Olha, o teu marido acabou de ser sepultado, e aqueles que sepultaram ele vão sepultar você também. Puf, caiu, morreu. Eu fiquei: oh Jesus,
Tu és aquele que dá vida, né? Tu és aquele, né, que levanta. Tu és aquele que anula as setas malignas, né? O que está causando a morte na vida de tantos irmãos. E nesse ato isso aconteceu. Trabalhar na igreja como esta, irmão, servir na igreja, escuta só. Aqui independe muito de tempo de igreja que você tem. Independe muito de título que você tem. A Bíblia diz que quanto mais é dado, mais é cobrado. Mas imagina só, nós sermos comissionados pelo Senhor para fazer uma obra tão linda, tão específica. Imagina só você ser recrutado para o exército de Cristo, para fazer uma obra extraordinária acontecer. Aleluia. E de repente você não gosta muito de ouvir nenhuma direção. Você não gosta muito, quer fazer sempre do teu jeito e vai indo para lá e para cá, e o ano passa e as coisas continuam não indo muito boa, indo de mal a pior. Escuta, é da vontade do Senhor que eu e você vá bem em todas as coisas. A Bíblia diz que Ele vai na nossa frente, né, abrindo o caminho, abrindo a porta, direcionando a gente. E Ele vai passando com a gente nesses lugares onde a gente está. Esse ano, para nós refletir aqui, para muitos aqui foi um ano que, para alguns, ano de perdas. Não sei se alguém se identifica com isso. Perdas, não só material, mas sentimental. Talvez familiares, amigos tão próximos foram embora. Você não tem mais esse prazer de estar com ele. Talvez uma surpresa desagradável para muitas pessoas. O quê? O diagnóstico foi terrível, chegou. Tudo que você não queria, mas chegou. Mas para muitos aqui também talvez foi um tempo de alegria. Chegou um filho na família, diga amém. Chegou talvez uma conquista. Deus te deu graça através do teu esforço. Você conseguiu estar na tua casa própria, diga bem. Conseguiu trocar de carro. Olha que maravilha, trocar de carro, não é? E aí você vai caminhando, vai bem. Então são muitas conquistas. A formação chegou para você. Você conseguiu adquirir mais uma formatura na tua vida. E as coisas vão acontecendo. Sempre, sempre. E aí o que eu quero dizer com isso? Vamos lá. O teu coração deve estar sempre no lugar certo. O que a lição de Ananias e Safira me aplica hoje para me caminhar? Eu preciso entender isso sobre a minha vida. Quais as lições que eu posso tirar desse casal e aplicar na minha vida para mim ser bem sucedido no reino de Deus? O Senhor não quer que ninguém fique aqui na igreja parado. Você sabe o que dá vida para o exército de Cristo? É o trabalho. Você quer ver um missionário morrer? Quando eu falo missionário, igual você, um missionário morrer, deixa ele sem trabalhar. Trabalho nenhum. Alguém veio com uma ideia outro dia dizendo que o excesso de trabalho no reino de Deus mata as pessoas. Escuta, sem direção mata mesmo. Sem uma direção do próprio Deus, através da liderança, através dos irmãos, você vai cansar. Mata se você quiser caminhar sozinho. Mata se você quiser fazer as coisas do teu jeito. Aí mata mesmo. Mas se você esperar o tempo de Deus, a direção do Pai, tudo que você vai receber aqui vai ser vida para você prolongar e não desistir daquilo que Deus tem reservado para você. Tudo que você quer fazer aqui, Deus vai te dar graça para você romper esse tempo lindo, tempo extraordinário para a sua vida. Então eu aplico hoje uma lição sobre Ananias e Safira na minha vida. Não é necessário eu chegar aqui e vou falar, olha, eu quero trabalhar na mídia. E você assume um compromisso com a mídia, escuta só, e você chega e entrega só a metade. A outra metade você não entrega. Você não trabalha para homem. Tem aqui alguém que rege, que é soberano, o Espírito Santo do Senhor. Você não chega aqui na verdade dizendo que vai trabalhar no ministério Heaven da igreja, e aí você entrega pela metade. No Manaim, entrega pela metade. Na música, entrega pela metade. Você faz quando quer, na hora que quer, da forma que quer. E aí você vem como você entender. Você serve na diaconia como você quer. Escuta, você está aqui e entra e sai, e você não participa, e as coisas não acontecem para você. Eu quero te dizer nessa noite, o Espírito Santo direciona a tua vida neste momento exato. Ele vai te usar, sim, porque Ele tem dons já que distribuiu sobre a tua vida. Você precisa se encontrar para receber vida ainda mais dele todo o tempo. Porque enquanto mais você trabalhar para Jesus, esse cansaço seu vai embora, essa fadiga espiritual vai embora.
Vai, tu vai se levantar como um gigante e dizer: Jesus, estou aqui para fazer. O ano terminou. Quarta-feira acabou. E eu tenho certeza que muitos planos que você fizeram, eu fiz, você fez, ainda não se concluíram. Muitos. Porque alguns planos que nós fizemos, talvez nós não convidamos o Senhor para estar dentro deles. E é verdade, a gente toma decisões precipitadas, a gente toma decisões, na verdade, que não são tão agradáveis. E aí, fazemos de tudo, mas o Senhor, Ele às vezes fica olhando: deixa eu entrar nesse negócio, deixa eu entrar nesse plano. E às vezes deixamos o Senhor para cá. Eu fico preocupado quando eu vejo hoje alguém cansado, alguém dizendo que está com vontade de parar. Escuta, existe sim, todo homem de Deus, toda mulher de Deus, existe o tempo dele, que ele quer ir entrar para uma caverna. Existe, sim, existe, porque as guerras são travadas, são grandes, mas o Espírito Santo, que te renova todos os dias, através da sua palavra, todas as manhãs, vai te renovando, te levantando, dizendo: eu preciso de você. Levanta, cinge os lombos, arruma as malas, porque a caminhada ainda é longa. O Senhor quer fazer muito com você e através de você. Amém? Então, assim, eu quero só, através dessa inspiração, dessa palavra, que nós, o que for fazer aqui na igreja, façamos com um coração verdadeiro. Não precisa vir aqui para fazer pela metade. Quando você sair da tua casa: Senhor, eu vou ao culto, entrega um culto por completo. Não retenha parte deste culto para você. Não retenha parte desse culto, talvez para o irmão, que é muito importante, que você está vendo ele hoje aqui na igreja. Não, entrega por completo este culto ao Senhor, porque Ele vai surpreender muito a tua vida nesse lugar. Ele vai fazer uma obra completa e extraordinária na sua vida, meu irmão. Outra coisa, não divida a tua vida com ninguém além do teu Deus. Não divida, por favor. O Senhor, Ele quer um coração repleto e completo. E isso, completo, para Ele fazer uma obra inteira na sua vida, em nome de Jesus Cristo. Porque você vai receber vida, e mais vida, e mais vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, dentro desta palavra, essa reflexão rápida sobre Ananias e Safira, eu só quero finalizar a mensagem dizendo: você precisa aprender aqui alguns princípios para você tomar decisões. A decisão de Ananias e Safira não foi legal, porque o final deles morreu. Imagina você trabalhar na igreja, morreu. Mas eu quero que você leia uma palavra comigo, que está em Provérbios capítulo 3, versículo 5. E nós vamos terminar o ano com essa palavra rápida aqui, que é princípios para tomar decisões. Existem alguns princípios que você tomar, observar bem esses princípios e deixar isso se evidenciar na tua vida, as tuas decisões são corretas. É muito perigoso hoje a gente fazer planos e tomar as decisões sem a direção de Deus nos nossos dias. É muito perigoso. Nós já andamos algumas vezes, eu creio que alguém aqui já teve a mesma experiência, de andar em alguma rota sem acionar o GPS, confiando na tua própria, dizendo: não, nós estamos aqui no lugar certo, não, o caminho é esse, eu tenho certeza. E você anda, não é? E de repente, quando você já andou alguns quilômetros, eu vou falar algumas dezenas de quilômetros, você vai perceber que pegou uma rota errada e o caminho é totalmente ao contrário do seu objetivo. Aí é necessário você fazer o quê? Fazer um retorno, voltar tudo de novo. Lá no Ceasa nós temos um irmão lá do Maranhão, muito simples dele, e ele conseguiu ser bem sucedido no trabalho. Ele comprou um carro, e ele falou: eu vou para o Maranhão de carro, um carro novão, bonitão, e ele pegou, mas ele não tinha muita habilidade com essa questão de GPS, essas coisas todas, e nós até ajudamos ele, falou: vai, mas ele estava lá na cidade mesmo, que era o interior do interior, e ele queria botar o GPS lá, e o GPS não identificou o município dele. Eu falei: coloca uma cidade mais próxima. Ele falou: não, vou colocar até Brasília, de Brasília eu coloco de novo para lá.
E ele pegou o carro dele e se mandou, irmãos. Saiu de madrugada e foi para Brasília. Chegou em Brasília, o GPS automaticamente fez o retorno, programou a volta, né? E aí a esposa dele falava assim: meu bem, eu acho que nós estamos voltando para São Paulo, né? E ele olhava para aquele gesto, igual os homens daqui gostam de falar, né? Quieta, mulher, tu não entende de carro não, entende de moda. E ela deixou, vai indo, e as placas, sentido São Paulo, São Paulo, São Paulo, São Paulo, né? Tem algum homem assim aqui? E vem vindo. Deixa eu falar uma coisa para você. Ele veio se tocar de verdade quando chegou em Campinas, que ele conhecia Campinas. Às vezes nós pegamos algumas rotas que não era para a gente pegar, não é, Gil? Às vezes nós teimamos, né? Não, eu sei, eu já passei por esse caminho, passou coisa nenhuma, irmão. E você confia, não é? E vai. Imagina o tempo para ir, o tempo para voltar. Então eu quero que você entenda uma coisa. As decisões, tem uma máxima que se usa por aí, ó, que as decisões, elas mudam destinos, né? Eu vou falar que decisões aqui mudam a vida. A tua decisão muda a tua própria vida. É você que decide o que será a tua vida. Deus colocou uma decisão, um livre-arbítrio para a Eva e o Adão lá no Éden. Eles tiveram uma decisão ruim. Qual foi? De tocar naquela árvore que não deveria tocar. Elas tocaram. Através disso a sentença foi ruim para eles. Mas também o Senhor chegou. Quer ver um outro exemplo de decisão tomada? O Senhor chegou para quem? O nosso pai na fé. Quem? Abraão. Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, deixa esses parentes tudo aí, né? Eu quero que você, ele veio, na verdade o seu pai era um homem que veio de uma região muito idólatra e tudo, foi criado dentro desse contexto. Na verdade o pai de Abraão tinha uma fábrica desses deuses, dessas imagens, tinha uma fábrica, ele era empresário nesse ramo. Ele falou assim: olha, Abraão, sai da tua parentela, sai daí, porque eu tenho uma terra prometida para você, eu tenho um projeto novo para você. O Abraão logo se atentou, ele fez um detalhezinho que não deveria fazer, que ele falou assim: sai da tua parentela, que é pegar a esposa, né? Vamos, arruma as malas aí, e vamos com a gente. Mas ele pegou o sobrinho e levou também, que não deveria ter levado, e aí deu uma consequência ruim na estrada. Então quando o Senhor falar assim, vem, faz, pode ir, que Ele vai na frente já direcionando todas as coisas. Mas a decisão de Abraão, tomada por ele, fez ele pisar na terra que o Senhor prometeu para ele. Viveu o tempo extraordinário. E o Senhor quer que você viva esse tempo na sua vida, meu irmão. Então as suas decisões, elas precisam ser assertivas. Não dá hoje para você entrar por um caminho perigoso, um caminho que você não tem segurança nele. Essa estrada aqui é perigosa. Escuta, não entra, por exemplo, num relacionamento perigoso, que você sabe onde não vai dar esse negócio. Não precisa. Se você conhece quem é a irmã, quem é o irmão, entra. Pronto, sabe da história? Sabe. Eu disse aqui para muita gente já o resultado de um casamento extraordinário. Conheço a história do rapaz antes. Conheço. Quem é esse rapaz? É trabalhador? É temente a Deus? Honra pai e mãe? Honra. Poxa, esse aí é um candidato daqueles, é top. Não, eu vou casar com ele, mas ele tem uma mania feia assim, sabe? O pastor, ele tem uma mania feia assim, ele gosta de vez em quando espancar a mãe. Eu falo, a mãe dele está orando para você chegar, né? Para não apanhar mais e você entrar no lugar dela, né? Porque o camarada não vai mudar. Não, questão de caráter, de homem de verdade. Que homem não faz isso. A mulher, a postura dela da mesma forma. Quando eu casar eu vou mudar, esquece isso. Estou falando tudo isso. Quem é essa menina? Gosta do fogão, da cozinha? Também, não estou dizendo que só as mulheres que vão para a cozinha, mas gosta, faz a comida certa, tem prazer de deixar a casa limpa, tem, poxa, é temente a Deus? Trata bem os pais e a mãe, o pai e a mãe, trata, é uma excelente candidata para você casar, meu irmão. Pode ir, vão construir uma história linda, um amor verdadeiro, porque o amor não vem pronto não, vamos construir. E aí é Jesus no meio desse negócio.
Aí dá certo as coisas. Tudo que você fizer nas tuas decisões tem que ter Jesus no meio, porque as coisas vão dar certo. Você vai, na verdade, vamos lá, um outro caminho, vai. Não, Deus gerou no meu coração o desejo de ter minha própria empresa. Jesus está no meio desse negócio? Está. Está. Se está, vamos lá. Você domina a área que você vai trabalhar? Você vai montar uma empresa de quê? Não, eu vou montar uma empresa, vou montar uma farmácia. Tu entende o que de farmácia? Nada, mas eu vou pela fé. Não entra não. Está entendendo? Não, eu trabalho com frutas, a minha área é frutas, eu domino essa área. Então, eu sei o que a fruta produz. E a fruta é bênção, irmão. Oh, maravilha. Então, eu sei trabalhar com esse produto. Eu sei trabalhar nesta área. Se você sabe, já domina esta área, Deus te deu essa habilidade, a probabilidade de dar certo é de 90%. Vai, o que você vai pedir? Agora o cérebro do negócio, a administração correta, para você ser bem sucedido em tudo. Tome a decisão correta. Não entre no caminho que é estranho para você. Não entre nesta área. Por favor, tome a decisão correta nos teus dias, e tu serás bem sucedido na caminhada, meu irmão. Pode ter convicção disso. E aí eu vou te falar uma coisa. Princípios para tomar decisão. Primeiramente, estão todos eles amparados pela a palavra de Deus. É o primeiro princípio. A palavra de Deus é a nossa estrutura em tudo, irmãos. Eu disse pela manhã aqui, ó. Eu não estou dizendo aqui que nem os irmãos alguns falam. Está terminando o ano, né? Eu li a palavra todinha, de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse. Glória a Deus por esse feito. Mas mais do que ler a palavra, é guardar ela no teu coração. Porque se você guardar ela no teu coração, ela vai se evidenciar na tua vida. Sabe o que é? O que vai sair de dentro de você é mais precioso. Você vai olhar para as pessoas diferentes. Sabe aquela falta de paciência que você tem? Isso vai mudar. O Espírito Santo vai trabalhar nesse temperamento seu. Sabe essa coisa, né? Qualquer coisinha, você puxa o facão, não é, Gil? Não, o Gil andava com o facão no guarda-mala do porta-mala do carro dele, irmão. Esse baiano aqui, ó, andava. E eu fui testemunha para orar para Jesus mudar a vida dele. Porque qualquer coisinha é facão na mão. Tem gente que qualquer coisinha eu resolvo já. E aquela questão todinha, um temperamento terrível. Não, o Espírito Santo vai trabalhar na tua vida e vai mudar esse negócio seu aí. Vai. Essa postura sua que não tem engrandecido o nome do Senhor. Essa postura sua que escuta, te deixa com vergonha dos teus atos. O Espírito Santo vai trabalhar em você. E tu não terás mais prazer de sentar em qualquer mesa. Aquelas mesas que propagam o mal, mesas que na verdade que saem falácias, né? Maledicências, sabe essas coisas? Tudo é mal, tudo não dá certo. E aí a maledicência vem e você abraça tudo isso. Jesus está tocando na tua vida nesta noite, porque o que sai da tua boca é bênção. Palavra dizendo, não, tá aqui, a tempestade se levantou, as guerras estão travadas, mas você fala, Jesus está conosco, nós vamos vencer em nome de Jesus. Em nome dele nós vamos ter resultados extraordinários. Então eu oro por tua casa, porque depois que a gente casou, não tem esse negócio aí de falar assim, não, se não der certo volta para a casa do pai e da mãe. Isso não é de Deus não, esse negócio não, irmãos. Não é de Deus, em nome de Jesus. Famílias do Senhor. Outro dia eu repreendi um pai e uma mãe de uma igreja, porque casaram a sua filha, e o pai chegou para a filha na hora do casamento, minha filha, vou te falar algo. Pensando que está falando algo tão bonito, né? Se não der certo com ele, papai está aqui te esperando de braços abertos. Eu falei, que conselho é esse, rapaz? Não, está repreendido em nome de Jesus. Abençoe, fala que vai casar mesmo. Dê uns perrenguezinhos ali, fica lá, o senhor vai para lá para orar com eles, para fortalecer esse casamento em nome de Jesus Cristo. Esse negócio de paparicar essas coisas, por isso que qualquer coisinha está separando, qualquer coisinha, dói. Não, amadurece, porque Jesus vai fazendo uma obra completa nas nossas vidas e vai consolidando as nossas famílias. Vai. Agora, vamos lá? Eu vou te dar um conselho aqui. Quer ver as coisas dar certo? Você não deve andar com pessoas que não professam o que você professa. Você não deve andar com pessoas que na verdade não honram o Deus que você honra.
Qual foi o mal do casal Ananias e Safira? Se tivesse um ali que falasse: não, o maridão, a Safira, né, que é a mulher mais prudente nesse negócio, né? Fala assim: ô maridão, não, já que nós vamos vender, não faz isso não. Se ela tem essa postura, tinha acontecido a morte sobre a vida deles? Não. Então tem que ponderar muito bem. Você deve andar com pessoas que te aproximam de Deus. Você deve andar com pessoas, na verdade, que faz de tudo para você chegar aqui na porta da graça, aqui, ó, mais perto de você, sobre a tua vida em todo o tempo. Pessoas que te afastam, te distanciam. Cuidado com isso, por favor. Cuidado, porque o Senhor trabalha através de pessoas, mas o diabo também trabalha através de pessoas. O problema aqui, ó, eu disse pela manhã, o diabo, ele percebeu a igreja primitiva crescendo. Todo dia acrescentava, era 10, era 20, era 100, a multidão chegando. O diabo começou a falar: vou matar. Aí começou a queimar um, começou a matar outro, começou a levar lá para a arena, irmão, e a plateia lá. Mas a Bíblia diz que quando matavam um na arena, 100 da plateia se convertiam. Quando ele matava um, era 10 se convertendo, era 100, era 1000 se convertendo. O diabo percebeu: opa, a estratégia está errada, não vou matar mais ninguém não. Eu vou procurar alguém dentro da igreja. E ele encontrou esse casal dentro da igreja, servindo na igreja, com a brecha desse tamanho, Ananias e Safira, e entrou para prejudicar a igreja. Estejam atentos no que o Senhor vai falando sobre a tua vida nesta noite, em nome de Jesus. Então, por favor, conselho tenha a palavra de Deus como estrutura de tudo sobre a tua vida, em nome do Senhor. Segundo princípio, os conselhos. Quem tem aqui prazer de sentar com as pessoas mais velhas para tomar conselhos? Você tem prazer de sentar com elas e buscar alguns conselhos de vida para você mesmo? Você tem prazer? Tem prazer de sentar com elas e falar assim: olha, eu preciso apresentar algo para você, estou aqui com minha mente confusa, tem prazer? Ou tu senta na mesa de algumas pessoas que falam demais e constrói pouco, ou não constrói nada? Porque tem muita gente hoje no dia a dia que fala até bonito, que tem uma falácia, que tem uma coisa toda, mas a história dele não tem nada na vida, não construiu nada na vida. Vai falar, não tem uma família construída. Vai falar, não tem uma vida sucedida na vida financeira e quer falar de finanças. Para quem? E você senta para ouvir conselho dessa pessoa? Não, me aconselha aqui. E tem gente recebendo o conselho dessas pessoas. Quer fracassar na vida? Quer se dar mal na história? Senta para ouvir esses conselhos de pessoas que nunca construíram nada. E aí você vai ver a tua vida não ir para frente. Sabe por quê? Você pegou um mestre aqui para te dar um conselho que nunca construiu nada na vida. Quer vencer na vida? Sente, por favor, busque conselhos. Escuta, a Bíblia diz que o Senhor levantou Salomão, e aí deu para ele uma oportunidade. O Senhor se agradou tanto de Salomão, falou assim: o que tu quer, meu irmão? O que tu me pediu eu vou te dar. Fala para mim. Olha que maravilha, irmão. Se o Senhor chegasse para você hoje e falasse assim: ô Vini, Francisco, ô Júnior, olha, qual o teu desejo, meu irmão? O que tu quer? Eu estou aqui para te abençoar. O que você pediria para o Senhor? Qual é o teu coração neste momento? Talvez você pode olhar assim e falar assim: eu não quero nunca mais ver essa irmã do lar. Tem algumas coisas, alguns pedidos inconvenientes. Eu ministrei outro dia aqui. Tem algumas orações que o Senhor não responde, nunca vai responder. Sabe por quê? São pedidos de orações inconvenientes. Eu citei um exemplo aqui de um garotinho que acompanhava o pai, que o pai gostava de cavalos, e o menino gostou do cavalo, ainda novinho, e é bonitinho mesmo. E o menino chegou para o pai e falou assim: pai, bora levar o cavalo lá para casa? Meu filho, nosso apartamento tem 60 metros quadrados. Não, pai, ele vai ficar na sala, do lado do sofá. E nós colocamos lá a água dele lá e a comidinha dele lá. Ele fica lá, e ele mora com a gente. Mas meu filho, não tem como, o cavalo. Não, pai, o cavalo. Não tem como, filho. O menino
foi inteligente, pediu lá, né? Porque ele queria, mas o pedido é inconveniente. Tem muita oração nossa inconveniente, que a gente quer, está aqui pedindo, pai isso, pai aquilo, inconveniente, e o Senhor não te responde, não abre a porta, porque não vai dar certo. Então quero te dizer nessa noite, conselhos, sente com pessoas maduras, e tome conselho com elas, sente com elas, escuta, senta, vamos aqui, temos o colegiado de pastores aqui também, nós estamos aqui, tome conselhos antes de tomar uma decisão. Tem gente que quer tomar um conselho depois que já tomou a decisão. Ele foi sozinho, não convidou nem os irmãos, nem os mais velhos, nem o pai, nem a mãe, e muito menos Jesus. E ele foi, se deu mal, aí vem pedir um conselho, o que fazer? Depois está tudo feito, está errado. Eu quero te dizer uma palavra, 2026 será diferente para a sua vida. As experiências que você carregou até agora, eu quero te dizer, que isso sirva de sinal. Olha só, quem leva pedrada no caminho, vai deixando alguns sinais, que aquilo lá não foi legal. Quando você vai numa rodovia aqui, que você cai nos buracos, estoura alguns pneus do carro, aquele fica marcado para a sua vida. Tem alguns que até capotam o carro, né? Por causa daquele buraco. Então vai ficar marcado, mas cuidado por aqui. Então quem leva as pedradas no meio do caminho, vai marcando, traga como exemplo, traga como na verdade um sinal para você não repetir as mesmas coisas. A decisão que você tomou esse ano talvez te surpreendeu do lado ruim. Então, em nome de Jesus Cristo, que o Espírito Santo nesta noite fale muito ao teu coração, e Ele direcione toda a tua vida neste momento maravilhoso. Tudo que o Senhor quer é que você esteja saudável, esteja pronto, coração maravilhoso, leve pronto para o servi-lo. E quando você chegar aqui, ter um coração verdadeiro diante do Senhor. Que você chegue aqui na igreja, irmãos, e se rasgue na presença do Senhor. Um coração sincero, fala para Jesus que as coisas não estão legais na sua vida. Pode falar, fala para Jesus que na verdade, Jesus, eu estou aqui, mas também eu estou ali, não é? Eu ainda não me libertei, eu tenho um vício terrível. Fala para Jesus que você quer se libertar desse vício. Pode falar, o Espírito Santo vai fazer uma obra completa na tua vida, desde que você seja verdadeiro com você mesmo. Fala para Jesus que algumas atitudes suas, que você não tomou conselho, foi ruim, e aí você se deu mal, prejudicou outras pessoas, e o problema é esse, porque às vezes não é só a gente que é prejudicado, quem está na nossa volta também é. Que o Senhor te guarde a tua família, a tua casa, que o Espírito Santo te dê sabedoria para você tomar decisões certas para esse ano que está chegando agora. Filhos, quer ser bem sucedido? Escuta pai e mãe, escute pai e mãe. A Bíblia diz o seguinte, é tão poderoso isso, que se o filho escutar o conselho de pai e mãe, os seus dias são prolongados na terra. Se você não ouvir, os seus dias serão abreviados. Em nome de Jesus Cristo, se levante como um homem de Deus, como uma mulher de Deus neste lugar, e esteja pronto, isso para receber isso. O Salomão, quando o Senhor falou com ele, o que tu quer, Salomão? O Senhor falou, aí o Salomão surpreendeu o Senhor, eu quero sabedoria. Ele poderia pedir riquezas, né? É o primeiro pensamento nosso, né? Falar em riqueza, cuidado aí com a mega sena como é que chama? Da virada, né? Diga amém, irmão. Né? Nessa questão todinha da riqueza, né? Até enche os olhos, né? R$1 bilhão, meu Deus do céu. Só cuidado nessas questões todas, tá bom? E aí, o Salomão pediu sabedoria, o Senhor surpreendeu. Deixa eu te falar uma coisa assim, e a Bíblia diz que o Senhor deu sabedoria para Salomão. Quer ler o texto completo? Abaixo do texto, quando o Senhor falou, vou te dar sabedoria. Sabe qual foi o caminho que Deus deu sabedoria para Salomão? Sabe qual foi o caminho? A Bíblia diz que Salomão recebeu sabedoria, do alto céus, através da multidão de muitos conselhos. O Salomão, ele tinha 12 conselheiros, e andava com ele,
ele não tomava decisão nenhuma sem os conselheiros. Então a sabedoria de Salomão, Deus usou pessoas para que ele fosse um homem muito sábio no que ele ia fazer. Diga amém. Eu quero estar mais perto de vocês. Eu quero que vocês sejam meus conselheiros. Diga amém. Eu preciso de vocês pertinho de mim, porque nós seremos muito prósperos. Diga amém. Eu quero sentar, eu honro aqui cada família deste lugar. Eu honro e celebro Jesus com você, meu irmão. Independente de onde você mora, aonde você está, eu me alegro. Seja os irmãos piauienses, seja os irmãos paulistas, os paulistanos, os osasquenses, seja de onde você é, os mineiros, os baianos, seja de onde você for, eu celebro com você. O que nós precisamos fazer? Se unir. Agora eu estou celebrando com Venezuela. Isso, deixa eu falar para você. Eu quero me unir a você, para que a gente amadureça na presença do Senhor e tome conselhos para o nosso crescimento espiritual, nosso crescimento material. Diga amém. Nosso crescimento familiar, em nome de Jesus. Fica de pé, por favor. Eu vou orar por você, vou orar por tua casa. Isso, vou orar por tua família, em nome do Senhor. Eu quero orar por você, que você possa receber do Senhor esses conselhos lindos. Isso, por favor, não tome decisões sem receber esses conselhos, por favor. Quer fechar tudo aqui, Não seja precipitado nas suas decisões. Tenha cautela. Tenha cautela, que o teu comportamento possa ser daquele jeito, né? Tem gente aqui que quer resolver a coisa no mesmo dia, né? Eita, pressa terrível, né? Na mesma hora, não tem tempo, né? Escuta aqui, por favor. Às vezes a pressa traz muito dano para a vida da gente. Não, tem que ser hoje, tem que ser hoje, tem que ser agora, tem que ser agora. Calma, conversa um pouquinho com Jesus. Escuta, conversa um pouquinho com o Espírito Santo. Fala com ele assim: é isso mesmo a decisão correta? Essa mudança de emprego, essa porta aqui, olha que porta, olha que negócio é isso aqui, Outro dia um casal me procurou e falou assim: pastor, o homem, né, e a mulher, triste do lado, né? Pastor, eu recebi uma proposta linda de uma multinacional. Olha, que coisa chique, né? Nós estamos precisando de dinheiro e apareceu a porta. Qual que é a porta? A porta, pastor, é maravilhosa. Eu vou ganhar pelo menos 5 vezes mais do meu salário. Uau, que coisa chique, né? Deus seja louvado. Ele falou: só tem um problema. O que é? Eu vou passar 28 dias fora de casa e 2 dias em casa. Cuidado com a porta que está diante de você. Cuidado com a porta, esqueça. Por quê, pastor? Me perguntou ele. Porque tem coisas que têm preço e tem coisas que têm valor. O que tem preço passa rápido, o que tem valor vai para a eternidade. Diga amém. Cuidado, tome a decisão correta. Isso, tudo aquilo que te afasta da presença dele, escuta. E aonde a primeira coisa que tem que acontecer a presença do Senhor na tua casa. É lá em casa, com a Kezinha, com as meninas, com o Anthony. É lá em casa que começa. Se afasta isso, não tem como a gente ser bem sucedido na caminhada. Eu quero que você seja alcançado por Jesus nessa noite. Que essa palavra seja plantada no teu coração. Seja maduro ao tomar as decisões que virão sobre a tua vida, meu irmão. Seja mais pé no chão, por favor. Escuta, questão financeira. Não gasta mais do que você ganha. Não gasta. Quer viajar? Escuta aqui. Eu falei que outro dia. Quer viajar? Está com o dinheiro no bolso? Viaja. Não está? Não viaja. Tem conta aqui para cumprir? Vai viajar. Não, porque pode ser o aniversário do seu marido, da sua esposa, do seu filho. Está com dinheiro? Viaja. Isso é bênção demais, vai celebrar mesmo. Não está? Faz em casa mesmo. Faz lá um negócio, né? Faz glória a Deus. E aí dá tudo certo, para a glória do Senhor. Seja sábio, por favor, porque isso vai comprometer lá na frente. O desgaste da questão financeira é muito grande hoje nos relacionamentos. Hoje, um dos pilares que mais estão destruindo a família é as finanças. Cuidado com isso. De uns que gastam demais, seja controlado nessa questão. E aí o Senhor vai te dar um plano extraordinário. Escuta, faça planos. O Senhor quer que você tenha um carro. Diga amém. Faça um plano.
Isso, porque às vezes vem na tua mão e tu joga tudo fora, e depois você fica reclamando. Quer trocar de carro? Eu vou até falar logo, já procura para alguém para você doar o teu carro aí. Abençoar a vida de alguém, primiciar a vida de alguém. Deus vai dar um carro novo para você. É princípio, em nome de Jesus. Mas por favor, planeje. Quem guarda um pouquinho sempre tem, não é verdade? Então eu quero te abençoar com essa palavra nessa noite. Em nome de Jesus Cristo. Tudo que tem chegado na tua mão é para você tocar pessoas, mas você vai desfrutar das bênçãos de Deus sobre a tua vida. O Senhor quer que você se levante como uma coluna para o seu reino nesta terra. É instrumento de verdade. Deixa Ele te usar, meu irmão. Minha irmã, se levante animado mesmo para vencer as guerras dos dias, as batalhas do dia, em nome do Senhor. Amém. Viva um tempo novo em Jesus. Não dá para você entrar mais 2026 da mesma. Reclama e mais reclama, e é difícil as coisas, e a reclamação vem, a maledicência está na tua boca, em nome de Jesus Cristo. Da tua boca sai palavras de bênção para a tua casa, para a tua família, para os teus amigos, em nome de Jesus Cristo. Tome conselhos, por favor, receba a direção de Deus, e não seja precipitado naquilo que você vai fazer. Seja prudente, prudente, em nome de Jesus Cristo. Busque estrutura no Senhor, porque Ele quer fazer muito na tua vida e também através de você. Quer fechar tudo? Tudo que o Senhor quer, sabe o que é? É que você, depois que recebeu essas instruções, esse direcionamento, agora você produza resultados para o reino dEle. Você vai produzir resultados grandiosos para o reino de Deus. Você vai tocar muitas pessoas este ano. Você será instrumento para tocar outras pessoas, da tua casa, da tua família. Eles olharão para você e vai ver que o que você carrega é diferente, é extraordinário. Eu abençoo a tua casa, os teus filhos, a empresa, o trabalho onde você está. Se tem lá, na verdade, um trabalho difícil para você, que você não está feliz, eu oro para que uma porta se abra sobre a tua vida, porque você vai ser feliz no que você faz. E você vai ter resultados extraordinários em nome de Jesus Cristo. Vamos orar juntos? Põe a mão no teu coração, por favor. Senhor, obrigado por tua palavra nesta noite, Senhor. Obrigado por esses princípios, que é ter a tua palavra em tudo na nossa vida, para podermos tomarmos as nossas decisões. São elas que mudam a nossa vida, Senhor. Nós escolhemos estar aqui, Pai. O Senhor colocou diante desta igreja esse projeto tão grandioso. Eu já oro, Pai, por esse exército que está aqui presente, por aqueles que chegarão, os soldados, os homens de Deus, as mulheres de Deus que chegarão aqui, os teus filhos, para uma obra tão espetacular, Jesus. Senhor, nós te agradecemos pelo ano que já está terminando, Senhor. Obrigado por o Senhor ter nos guardado, ter protegido a nossa casa, a nossa família, Senhor. Obrigado pela provisão financeira que chegou. Senhor, algumas coisas precisam estar em ordem. Espírito Santo, que haja um sinal, uma direção do Senhor sobre a vida de todos aqui. Obrigado, Senhor, também por pisar e entrar no ano 2026, Senhor, cheio de esperança, de ânimo, para, Senhor, estar aqui, fazendo aquilo que o Senhor quer que façamos. Assim, nós te agradecemos, em nome de Jesus. Quantos podem aplaudir o Senhor por essa palavra? Glória a Deus, aleluia. Pode sentar, glória a Deus, em nome de Jesus. Pastor Silas, vamos para um momento lindo de diaconia. Vem cá, em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Meus irmãos, nós reservamos um panetone para cada família da nossa igreja. Amém? E praticamente a maioria já recebeu, levou esse panetone, e foi uma bênção, e está sendo uma bênção, tá bom? Se porventura chegou algum panetone lá com algum probleminha, me procure depois, porque não foram doados, tá? Nós compramos. Teve um só que chegou até agora, que pela primeira vez veio com um probleminha.